Lula critica a privatização da Eletrobras, é escárnio, segundo ele. O presidente discursou sobre o potencial brasileiro de se estabelecer como a quinta economia do mundo. Mas nunca serão, né? Nunca serão, né, meu amigo? Vou passar o comentário para o Max Cardoso. Pois é, nunca serão mesmo. E é claro que ele vai reclamar de privatização. Não sei se vocês lembram, na época ainda do ano da eleição, se eu não me engano, o Lula deixou escapar assim, olha, se o Bolsonaro privatizar tudo, vai sobrar o quê para a gente, né? A gente vai fazer o quê? Porque esquerda é isso, eles precisam de estatais. Por que eles precisam de estatais? Como sempre foi no Brasil, estatal é cabide de emprego. Estatal é aquele instrumento que se usa para dar carguinho para quem você precisa agradar. Então, principalmente galera do Centrão, principalmente da elite aqui do Brasil, né, aquela esquerdazinha caviar. Então, o PT, a esquerda, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela sempre age dessa forma. Ela vai agradando, ela tem que colocar. Então, eu preciso de votação? Você vai ver, eles vão nomeando pessoas, às vezes, para não ficar, né, na cara, nomeia um parente, nomeia alguém ali próximo para carguinhos em várias estatais. Então, se você privatiza a estatal, olha o problema aí que você arranjou para a esquerda. Como é que eles vão governar? Eles não sabem e não conseguem governar de outra forma. Esse também é uma das origens do problema do déficit de 2023. De por que os gastos do governo dispararam? Por que bateram aí 200 bilhões, tá, de déficit? Por que isso acontece? Porque eles precisam pagar. Olha quanto que foi gasto em emenda parlamentar. Dá uma olhada em 2023 as nomeações que foram feitas, até de ministros. Tem ministro aí acumulando cargo, acumulando função. O Haddad, a Aniele Franco, né? Tem vários outros aí acumulando salário. Porque a questão é muito simples, né? Você pega essas pessoas que foram nomeadas em cargos, você faz a seguinte pergunta: eles têm condição técnica de estar naqueles cargos? Né? A resposta, acho que todo mundo já sabe. Então, o que acontece? A privatização no Brasil, ela sempre foi uma coisa boa, tá? É só a gente olhar, quem tem aí mais tempo de vida, né, lembra a época da Telebrás, por exemplo, década de 90. Eu era criança, mas eu lembro disso. Era quase impossível ter telefone. Era tão difícil e tão caro ter um telefone que quem conseguia, às vezes, vendia a linha para outra pessoa e entrava na fila de novo. Ou seja, se tornou um ativo ter telefone. E aí teve a privatização da Telebrás. O que aconteceu? Você abre um mercado, hoje, praticamente, né, o Brasil inteiro tem telefone. Agora, também acontece um outro problema no Brasil, né? A esquerda não joga para perder, né? Já que privatiza, o que eles criam? Cartéis. E aí até conecta com a enquete que a gente falou sobre a educação. Porque, beleza, você acabou com a estatal, mas o que você faz? Você cria um órgão de vigilância, você cria uma série de regrinhas, uma série de impostos, uma coisa tão absurda que só os grandes conglomerados conseguem sobreviver. Não é à toa, gente, que a gente só tem, né, 4, 5 operadoras de telefone no Brasil. Eu morei na Espanha há 4 anos e lá tinha operadora a rodo, tinha operadora de todo tipo que você pudesse imaginar. Né? E nos Estados Unidos a mesma coisa. Você quer ver outra situação aqui que a gente tem aí, um cartel? A questão das empresas aéreas, tem pouquíssimas. Né? Então, por quê? Porque tem uma série de regras, tem uma série de coisas. Até eu lembro, na época do governo Bolsonaro, o Tarcísio estava tentando implementar ações para facilitar, né, que viessem as empresas aéreas de passagens de baixo custo. Acabou não conseguindo fazer, não deu tempo. E aí o Lula, né, que nas eleições, quem não lembra, a Daniela Lima falando que pobre é pegar avião, e agora a gente está vendo as passagens muito mais caras do que antes. Por quê? Porque aumentou o imposto, favoreceu, né, certas empresas. Por que o Santos Dumont parou de operar tudo que era voo doméstico e foi para o Galeão? Porque ali, né, houve ao que tudo parece, pelo menos, minha opinião é que houve ali um favorecimento. Até eles não estão conseguindo
lidar bem com isso, e também é um dos motivos pelo qual as passagens ali do Rio aumentaram. Então, não tem jeito, gente. Estatização é atraso. Estatização, nós vivemos já um país socialista. Tá? A gente já vive um país socialista. Só que é aquilo. Ou você está piorando ou você está melhorando. No governo Bolsonaro, a gente estava melhorando. As ações econômicas eram contrárias a essa lógica da estatização e favorecendo a privatização, o empreendedorismo, que obviamente leva tempo para você ajeitar a casa. Agora a gente está regredindo. Então, ou vai ser... Qual que é o futuro que o PT quer para o Brasil? Né? É voltar ao passado. Ou vai ser monopólio estatal, ou então a gente vai ficar na mão de grandes conglomerados, os famosos campeões nacionais, que no fundo são os amigos do rei, né? São aqueles ali que vão ficar sempre agradando, né? Odebrecht, a Petrolão, tudo isso tem a ver com essa questão de criação de cartéis no Brasil. E é assim que a esquerda sempre governa. Você pega a Rússia, é a mesma coisa. Você pega a China, é a mesma coisa. Você pega a Coreia do Norte, é a mesma coisa. A Coreia do Norte é ainda pior. Mas a esquerda, ela sempre governa dessa forma. A gente não tem um livre mercado, a gente não tem uma economia de fato capitalista no Brasil. Tá? E o sintoma é exatamente esse. Você percebe que está sempre nas mãos de grupinhos, está sempre nas mãos das mesmas empresas. Isso nas várias áreas da economia do país. Enquanto lá fora, você tem uma multidão de escolhas. Até luz nos Estados Unidos, né? Você não tem uma empresa só de luz para botar luz na sua casa. Você tem várias empresas para você escolher. Então, esse já é um sintoma muito claro que a gente vive num país socialista.